Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Bom, se você estiver chegando agora, já se inscreve, deixe seu joinha, deixe seu comentário nos vídeos, vocês sabem o quanto é importante pra gente. Quiser mandar sua história, o e-mail tá sempre passando aí na sua telinha, tá bom? Você sabe que vocês são muito importantes aqui pro canal, a história de vocês é muito importante aqui pro canal. Então, bora lá para a história de hoje. Oi, Dani, meu nome é Alice, eu tenho 47 anos e moro no sul do Brasil. Estou há pelo menos 4 anos pensando em contar minha história. Conheci seu canal há 5 anos atrás, quando eu estava vivendo um momento bem difícil. Eu precisava me fortalecer para sair de um relacionamento, então procurei no YouTube canais com esse tema e descobri o seu. E desde então, nunca mais parei de te assistir. Muito obrigada, Alice. Muito obrigada por ter vindo aqui também dividir a sua história com a gente, tá? Eu amo ouvir as histórias enquanto faço as atividades diárias. Gostaria de dizer a você que nunca pare de fazer esse trabalho, pois me ajudou muito. E com menos de 6 meses que eu estava te assistindo, eu já tinha me fortalecido e rompido aquele ciclo. Parabéns, amiga! Você é fantástica, eu amo ouvir as histórias e os seus conselhos, com empatia e respeito. Dani, minha história é longa, mas vou tentar resumir para não cansar você, as Alices e os Romeus. Sou fruto de uma aventura entre meus pais que eram muito jovens quando eu fui concebida. Minha mãe, vou chamá-la de Lourdes, ela não tinha família, segundo o que meu pai contou. Lourdes era filha de uma prostituta. A mãe de Lourdes, vou chamá-la de Maria. Ela vivia num prostíbulo e lá ela teve um cliente, um dos fazendeiros mais importantes da região. Porém, logo em seguida, ela teve o filho do tal fazendeiro, né? Maria então engravidou e não se sabe ao certo se do pai ou do filho. O tempo passou e Lourdes já estava com 2 anos quando o fazendeiro descobriu que seu filho também fazia programas com Maria. A gente não sabe se por vingança ou por medo de Maria reclamar a paternidade, o fazendeiro pagou um pistoleiro para acabar com a vida de Maria dentro do prostíbulo. Lourdes cresceu rolando de um lado para o outro. Cada pessoa da família que falava, deixa ela comigo, eles deixavam. Lourdes já tinha 16 anos e morava numa casa que era um pensionato. Ela trabalhava e morava no local. Peraí, gente. Essa câmera tá muito perto de mim. Ela trabalhava, né, e morava no local onde meu pai, que vou chamar de João, se hospedava quando vinha trabalhar na cidade. Lourdes era uma mulher bonita e muito à frente do seu tempo. Era o ano de 1976 e ela dirigia seu próprio Fusca e tomava conta da vida sozinha. Porém, ela era marcada por sua história e não tinha uma boa fama. João quis então ter alguns momentos de prazer e assim eu, Alice, fui gerada, em uma rua atrás do aeroporto dentro do Fusca. Quando meu pai soube da gravidez, mesmo não sendo apaixonado por Lourdes, ele decidiu assumir ela e a criança. Passado 3 anos turbulentos devido à falta de amor e maturidade, eles decidiram se separar. Lourdes já estava grávida do 2º filho do casal e no 5º mês de gestação, mas mesmo assim ela resolveu partir em busca da felicidade. João propôs então um acordo, onde ela poderia ficar com a casa e os móveis que eles tinham adquiridos. Ele deixava tudo para ela, mas em troca, Lourdes deveria deixar que a pequena Alice ficasse com ele, para ele cuidar. Lourdes argumentou que não adiantava fazer Alice feliz se ela não era feliz. O casal foi então até o cartório e fizeram um documento, onde lavrou o combinado entre eles. Registraram e Lourdes saiu sem olhar para trás. Alguns dias se passaram e Lourdes já tinha um novo amor, o qual convenceu ela de vender a casa e assim comprariam um caminhão para ganhar a vida e assim foi feito. Passado poucos dias, João ficou sabendo que o tal homem tinha fundido o motor do caminhão e abandonado Lourdes no Mato Grosso. João então pegou Alice e voltou para a casa de sua mãe, que fica numa cidade de aproximadamente 300 quilômetros de distância. Lourdes sumiu e nunca mais deu notícias, até porque na época o meio de comunicação era bem escasso. Assim Alice foi crescendo, foi cuidada com muito amor pelos avós paternos. Ela era o dengo da família. João trabalhava na cidade,
mas a cada 15 dias ia ver Alice e levava presentes. Alice fazia festa a cada vez que ele vinha, né? João então se converteu a uma igreja evangélica, se dedicava muito ao trabalho da igreja, sempre que possível. Alice estava na igreja com ele. 3 anos se passaram e uma nova preocupação. Alice precisaria ir na escola no próximo ano, pois ia completar 6 anos. Com os avós, eles residiam no interior. Nem energia elétrica tinha lá. A escola mais próxima ficava a 10 quilômetros. E esse caminho era no meio do mato, tornando impossível o deslocamento diário de uma criança. João então teve a ideia. Procurou uma boa moça da igreja para se casar. Assim ele poderia morar na cidade e levar Alice, para que ela pudesse frequentar a escola. Não demorou muito e surgiu uma pretendente, uma moça muito jovem, de 16 anos. Vou chamá-la de Salete. João tinha 12 anos a mais que ela. João era funcionário público, o salário era baixo, a vida sofrida, mas ele logo se preparou para casar com Salete. Ela, por sua vez, era uma moça simples, criada com dificuldades. Ela era a penúltima filha de 18 irmãos. Depois de 6 meses de namoro, chegou o casamento e foi uma festa simples, mas bonita. Salete se casou e no mesmo dia sua irmã também se casou. E assim foram divididas as despesas do casamento. Porém, a primeira bandeira vermelha apareceu. João queria que Alice fosse a noivinha do casamento e Salete não aceitou. Segundo ela, todos iriam saber de quem a menina era, e ela teria que dizer que era filha do noivo e ela não queria falar isso. João não insistiu, porém ele nunca escondeu de ninguém que tinha uma filha. O casamento foi em dezembro. Em janeiro, Alice passou a residir com o casal. Isso foi uma grande mudança na vida de Alice. Ela, que até então só recebia carinho e mimo dos avós, agora estava convivendo com uma desconhecida que apenas a tolerava. João trabalhava muito e chegava a ficar 30 dias fora de casa, já que ele trabalha abrindo e consertando estradas. Salete ficava com Alice, que agora ia para a escola sozinha. Teve que aprender o caminho rápido. Ela também tinha que lavar suas próprias roupas e fazer as tarefas de casa. Alice já não recebia mais atenção e nem carinho como antes. Nos poucos momentos em que João estava em casa, Salete exigia toda a atenção dele. Inclusive, se isso não acontecesse, ela chorava e fazia birra. Alice ia para a escola, fazia todas as tarefas como ela conseguia. Se falhasse, apanhava de Salete. Alice, ela tinha cabelos longos, que eram motivo de elogios, mas agora a pequena tinha que cuidar sozinha dos cabelos e da sua higiene. Tarefa difícil para uma criança. Devido à falta de asseio, Alice então pegou piolho, o que era comum nas escolas. Salete não dava atenção para Alice e quando ela percebeu, a pequena estava tomada de piolhos. A infestação foi tamanha que criou feridas na cabeça dela. Isso proliferou ainda mais infestação e os piolhos se alojavam dentro das feridas, provocando muita coceira e mais feridas. Um dia, a avó de Alice foi visitá-la. Ficou em choque com a situação da menina. A avó então conversou com o João e decidiram que Alice ficaria na casa da avó para tratar os piolhos. Sendo assim, Alice abandonou a escola no meio do ano. Quando Alice estava curada, João buscou, porém ela não iria mais para a escola aquele ano, o que deixou Alice extremamente triste. Mas Salete dizia que Alice era dengosa e que Alice chorava por tudo, né? Bom, Salete adorava ali falar mal de Alice, né? Salete então engravidou poucos meses após casar. João continuava viajando, a situação econômica estava difícil. Salete passou a regrar os alimentos para Alice. E ela já não tinha mais acesso a nada, nem ao básico, como arroz, ovos, pão, margarina, chá. Tudo existia ali no quintal, né? O chá, tudo, mas ela não deixava a menina tomar. João trabalhava muito e também era bastante envolvido nas atividades da igreja. Por ser muito carismático, ele tinha muitos amigos. Ele amava a casa cheia de pessoas. Era muita gente sempre na casa. João já não viajava tanto, porém vivia muito em função de outras pessoas. Só para vocês terem a ideia, a casa que abrigava a família era composta de 4 filhos. E o casal era uma casa de madeira. Tinha cozinha, um quarto que foi dividido com guarda-roupa, onde de um lado dormia o casal e os 2 filhos menores, e do outro lado dormia Alice e Davi.
O banheiro ficava ao lado de fora, a área de serviço era um espaço aberto, sem coberta, tudo era muito precário. No espaço que acabei de descrever, constantemente tinha 10, 15, até 20 pessoas empilhadas. Eles almoçavam, passavam a tarde ali rindo, conversando, como se não houvesse amanhã. Nesta fase da casa pequena, e com muita gente, Alice era poupada dos serviços domésticos. Ela era responsável por cuidar das crianças. Davi era o menos castigado, porque Salete gostava de pousar de boa mulher que cuidava dos filhos. Bom, João continuava muito ocupado. Salete era a prioridade em tudo na casa. Com pouco dinheiro que João ganhava, ele comprava roupas caras, mas só para ela, porque ela gostava de ir para a igreja com roupas caras. Ela também gostava de comer bem, gostava de guloseimas que ela escondia todas, até dos filhos biológicos. Ela posava de boa esposa, mas pressionava João para dar a ela o que ela queria. Quando Alice completou 11 anos, Salete arrumou um trabalho de babá para ela. E assim ela trabalhava meio período e estudava meio período. Alice tinha uma vontade enorme de se casar. Ela pensava que só assim teria o carinho e paz em sua vida. Ela vivia sonhando que iria encontrar alguém que a amaria. Alice se achava muito feia. Ela olhava para os meninos, os mais feios, e pensava, ninguém vai se interessar por mim. Alice amava ir para a escola, mas não tinha incentivo para estudar. O sonho dela era casar, embora ela nunca nem tenha chegado perto de um menino. Ela não tinha roupas bonitas para ir à escola. Ela ia de saia longa, camiseta de políticos e calçava conga, uma espécie de tênis que o governo fornecia para os menos favorecidos. Um dia, Alice, em meio a uma crise de vontade de casar, escreveu no caderno o nome de um menino. Salete achou e mostrou a João. Ele chamou Alice e perguntou o que era aquilo, fez um sermão e disse que Alice era uma criança. E, por fim, determinou que Alice, já sabe o que você precisa saber. Já sabe ler e escrever. Então, você não precisa mais ir para a escola. Mulher não precisa estudar, o pai dela disse. Pois você vai casar e o seu marido vai te sustentar. Então, você pode parar. Você já sabe ler e escrever, para que você vai para a escola, né? Alice nem argumentou, pois para ela era assim mesmo. Então, logo Alice parou de estudar, Salete fez a cabeça de João, que agora Alice poderia trabalhar o dia inteiro, visto que o dinheiro que Alice ganhava era entregue todinho a Salete. Dentro de alguns dias, Alice começou a trabalhar numa casa de família. Era período integral, então Alice lavava, passava, limpava e esporadicamente até cozinhava. O pagamento era meio salário mínimo, visto que Alice tinha apenas 12 anos de idade. Alice gostava, pois assim não precisava ficar em casa vendo Salete bater e castigar os irmãos e sendo xingada por ela. O sonho de se casar era constante na cabeça de Alice. Ela agora já era uma mocinha. Era o que todos diziam. Ela procurava na igreja os rapazes feios, ou o que ela pensava que ninguém ia querer. Mas era uma procura com ela e ela, entendeu? Ela só falava com a melhor amiga. Alice tinha uma amiga e confidente, Cláudia. Elas eram melhores amigas até hoje. Cláudia, apesar de viver com os pais biológicos, tinha uma realidade muito parecida com a de Alice. Sofria muita repressão e surras por motivos banais. Certo dia, Alice viu um moço recém-chegado na igreja. Um rapaz pobre, feio, desajeitado. Ela pensou que era sua chance de casar. O nome dele era Rafael. Alice se aproximou das pessoas que o conheciam e procurou fazer amizade. Ele correspondeu e se interessou. O assunto logo chegou nos ouvidos de João, que chamou o moço para conversar, e o pobre do Rafael quase morreu do coração. João disse, minha filha não é para namoro, é para casamento. Então trate de arrumar logo um lugar e se ajeitar, porque no máximo 1 ano esse casamento vai sair. O namoro será aqui em casa e nada de pegar na mão, e assim eu quero respeito. Alice ficou radiante, ela ia se casar. Rafael tinha uma cicatriz no lado direito da boca. Alice olhava e pensava, meu Deus, um dia eu vou ter que beijar esse homem e vai ser horrível. Ocorre que Rafael, ele não era apaixonado por Alice nem estava afim de se casar, né? O namoro durou pouco, talvez 2 meses, e Rafael disse que não teria condições e nem intenção de casar tão cedo. Gente, meu Deus, que decepção, nem Rafael quis Alice.
Agora ela pensava, vou ter que arrumar um mais feio ainda, que tristeza. Não demorou muito e Alice começou a se rebelar. As surras que ela levava já tinham diminuído, mas as agressões verbais e de vez em outro um tapa na cara não parava. Alice passou então a odiar Salete. Ela odiava e desejava a morte de Salete, mas isso era somente em pensamento. Um dia Alice usou alguns reais do seu salário para comprar um perfume da Avon. Como estava na promoção, ela comprou 2, como se fosse hoje, seria 20 reais. Aquilo foi o fim. Salete surtou ela, fez um escândalo. Quando João chegou e ela queria que ele batesse em Alice, porque segundo ela, Alice mentiu que tinha comprado um perfume. E Salete descobriu que Alice comprou 2 perfumes. Então ela deveria apanhar, sendo que Alice, gente, trabalhava, o dinheiro era dela, tá? João não bateu em Alice e disse que agora ela poderia ficar com o seu salário. Salete ficaria com a... Alice ia ficar com metade, mas metade ela tinha que dar para Salete. E mais uma vez, Alice viu ódio nos olhos de Salete. E a Alice pensou, meu Deus, que alegria, agora eu tinha meu dinheiro. Ela comprou um Walkman preto que tocava fita cassete, ela ouvia Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, que eram a última moda. Alice amava ouvir e sonhar com seu marido e com sua vida encantada. Ela sonhava em morar numa casa bem simples de madeira, uma escada de poucos degraus. Alice sonhava em lavar a escada de forma que todos saberiam que ela era caprichosa. Sonhava em esperar seu marido chegar cansado do trabalho e fazer um bolo de fubá e um café fresquinho. Alice sonhava com um lar de paz e amor, não com riqueza. Certo dia, a patroa de Alice conversou com ela sobre o que ela fazia com o salário, pois observou que Alice estava sempre usando havaianas, roupas surradas. Alice ficou com vergonha, mas contou que precisava da parte à madrasta. A patroa falou, Alice, não seja boba, não dá nada a ela, o dinheiro é seu, você quem sai de casa para trabalhar. Alice pensou que a patroa tinha razão. Porém, poucos dias após essa conversa, o marido da patroa agarrou Alice dentro de casa e foi um sufoco para ela se livrar dele. Alice correu e pediu socorro à vizinha. A vizinha então contou à patroa que conhecia bem o marido. Ela então achou prudente dispensar Alice para que o pior não acontecesse. Na época, as empregadas, gente, elas eram muito exploradas. Alice não recebeu acerto pelo tempo trabalhado. Aliás, Alice nem sabia que tinha direito a isso. Alguns dias se passaram e ela arrumou outro emprego no centro da cidade. Era um trabalho em período integral. Ela ia para casa somente no sábado após o almoço. O trabalho não era ruim, mas tinha uma criança que Alice tomava conta, com muito amor. Então ela fazia os trabalhos, né, e cuidava da criança. Alice então fez uma nova amiga, Luísa. Ela era da mesma igreja e também trabalhava de doméstica e morava no trabalho. As duas então passavam o final de semana na casa de Alice, onde Luísa era muito bem recebida. Os pais de Luísa moravam em outro estado, por isso ela passava os dias de folga lá. Luísa e Alice são amigas até hoje. Alice tem Luísa e Cláudia como irmãs do coração. Na casa de Alice as coisas estavam calmas. João construiu uma casa grande e bonita, os filhos tinham crescido, Salete teve mais uma filha que era o Xodó. Davi trabalhava numa empresa de reciclagem, vivia sujo e fedido, mas estava se tornando um jovem responsável e trabalhador. Salete ficava com todo o salário dele também. Alice já estava com 15 anos e percebeu que se casar não era fácil, pelo menos com os rapazes da igreja. Alice tinha pressa e queria se casar logo, mas teve outra ideia. Seu pai sempre falou que se um homem tirasse a virgindade dela, ela seria obrigada a casar com esse homem. Então, na casa onde Alice trabalhava, às vezes a patroa dava festas e viam homens que não eram da igreja. Um dia Alice decidiu que ficaria na festa. Convidou Luísa e Cláudia e as 3 colocaram roupa de domingo e foram à festa. Pareciam 3 beatas com saia longa e sapatinhos de salto. Que decepção, ninguém se interessou por elas. Mas no final da festa, 2 jovens vieram conversar. Trouxeram cerveja e logo convidaram elas para um baile. Visto que ainda era cedo, as 3 ficaram empolgadas, pois nunca tinham ido a um baile. Alice estava nas nuvens. Decepção, ninguém se interessou por elas, né?
Mas aí veio 3 jovens conversar com elas e chamaram elas para um baile. E Alice ficou super feliz, né? Ela falou assim, bom, agora a gente vai para esse baile. Então eles começaram a trazer cerveja, começaram a beber, né? Alice estava nas nuvens. Pois assim ela pensava, ele vai tirar minha virgindade e vai ser obrigado a casar comigo. Elas estavam em 3 e só tinham 2 homens. Então eles decidiram buscar um amigo que já estava dormindo. Alice nunca havia bebido. Já estava com a cabeça rodando, enquanto seu par dirigia um Fusca vermelho a 1000 para chegar no baile. No baile, Alice já nem lembra ao certo quem ela era. A cerveja bateu forte. Ela só via luzes rondando e o som alto. Ficaram pouco tempo no local, até porque nenhuma das 3 sabia dançar. Alice nem lembra de muita coisa, mas acordou no chão da cozinha de um bar, ao lado de um sujeito magro, cabelo escorrido, um nariz enorme, e ele tinha um beijo grudento. Ele era o perfil que Alice procurava. Sua amiga Luísa estava ali próximo, dormindo em outro colchonete com um outro sujeito, pouco mais ajeitadinho. Porém, Luísa se manteve sóbria e só ficou para não deixar Alice sozinha. Ao se levantar, Alice sentiu dor na barriga e percebeu que suas partes íntimas estavam doloridas e sangrando. Alice tinha 16 anos e pensou, pronto, vou me casar, perdi a virgindade. O tal moço falou em namorar Alice, mas ele nunca imaginou como teria que ser o namoro. Alice e Luísa foram para casa onde João as aguardava para o almoço. Nem seus piores pesadelos ele imaginaria o que aconteceu na noite anterior. Os dias passaram, Alice começou a se sentir culpada de não contar ao pai o que aconteceu. Então um dia ela decidiu e chamou João no quarto para conversar. Ela foi direta e disse, pai, eu não sou mais virgem. Ele olhou para ela com tristeza e falou, eu sei, faz muito tempo. Salete já estava investigando. E falou que você saía com vários homens, inclusive homens casados. O que não era verdade. Alice olhou nos olhos dele e disse, não, pai, faz 15 dias que eu conheci um rapaz. Alice não contou detalhes, João não perguntou. Ele ficou furioso. E ele viu a expressão, né, de decepção em relação às fofocas de Salete. João decidiu que ia conversar com o tal moço e lá se for Alice e ele atravessaram a cidade, pois João não tinha carro. Chegaram ao bar do moço. João pediu para conversar, o moço já veio pálido. Sentaram e combinaram que o casamento ia ser em 6 meses. Porém, até lá, Alice deveria morar em casa. E eles iam se ver só aos sábados e domingos, até às 10 da noite, sem nenhum tipo de toque físico. Ele então concordou. Alice trabalhava algumas quadras do bar, e assim eles passaram a se encontrar a semana. E Alice por várias vezes dormia no bar com ele. O moço, então, namorava como João determinou. Salete odiava esse menino, porque ele tinha um Fusca e um Escort. Ela dizia que Alice não merecia um namorado que tinha carro. Ai, meu Deus. Em um domingo, quando Alice saiu para tomar um sorvete à tarde com o namorado, por volta das 18 horas, eles retornaram para a casa do pai de Alice. Ao parar o carro, Alice percebeu que Salete estava sob ódio. Seu namorado também percebeu. E Alice, ao entrar em casa, ouviu gritos da Salete falando palavrões e dizendo, você tem 10 minutos para juntar suas coisas e ir embora daqui. Os irmãos apavorados, pequenos, não podiam ajudar Alice e não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, né? Mas Alice pegou um pouco de roupa, botou numa sacola e saiu. No mesmo pátio da casa de João, havia outras 2 casas, do tio paterno de Alice e da avó paterna. Alice correu para a casa do tio enquanto ouvia gritos de ódio de Salete. O tio a recebeu, mas não tinha coragem de enfrentar Salete, e João não estava em casa. E assim Alice mudou de vez para a casa onde trabalhava. Alice até hoje não sabe qual história Salete contou a seu pai, mas passado 10 dias, João procurou, segundo ele, porque a irmã caçula de Alice estava com febre e sentia falta dela. Alice foi ver a irmã, que estava com Salete, ali mesmo na rua. E Salete agia como se nada estivesse acontecido. O namoro de Alice continuou, mas ela não sentia mais que era obrigada a se casar com aquele homem que ela não amava. E nem ele obrigado a casar com ela. Em poucos dias se afastaram e nunca mais se viram. Alice se viu livre, mas sozinha, sem ninguém para orientá-la. Apenas 2 amigas. Alice e Luísa eram mais próximas,
Cláudia tinha ido morar com um homem para fugir da opressão dos pais. Assim, Luísa e Alice passavam pelas ruas à noite procurando os príncipes encantados que até hoje não encontraram. Nas ruas, elas conheceram caras, deram alguns beijos, fizeram amizades, mas nada além disso. Ocorre que a patroa de Alice arrumou um namorado e passou a ter ciúmes de Alice. Para não correr o risco de ter que lhe pagar os direitos trabalhistas, a mulher chamou o pai de Alice e disse: sua filha está me roubando dinheiro. Quero fazer um acordo. Eu não vou à polícia. E vocês não me cobram nada. Gente, fazia anos que Alice trabalhava nessa casa. E o pai de Alice aceitou. Assim, Alice saiu com sua sacola de mercado mais uma vez. Alice então não tinha onde morar. Foi para a casa da avó paterna. Porém, como já tinha dito, ela morava no mesmo quintal de Salete. A avó pensou em encontrar uma solução para a vida de Alice. A avó de Alice soube que a poucas quadras dali tinha um rapaz que Alice poderia se casar com ele, né? Assim, a avó do moço, vou chamá-lo de José, escreveu uma carta romântica como se fosse ele e mandou para Alice. E a avó de Alice levou. Entregou a ela e disse: minha filha, você está mal falada. Salete e as vizinhas estão falando mal de você. As vizinhas acham que você pode sair com os maridos delas e Salete concorda. Então, antes que dê problema, por que você não se casa com esse moço? Ele era um jovem desajeitado, desprovido de beleza, mas o que incomodou Alice foi o mau hálito, era muito forte. Alice estava cansada da vida sofrida e viu ali a possibilidade de um oásis. Não houve namoro nem romantismo. Alice foi morar com ele. Por um período ela viveu em paz. A vida sexual era horrível. José sofria de ejaculação precoce, mas Alice nem se importava com isso, pois suas poucas experiências ela não tinha nem sentido prazer. Alice limpava a pequena casa de 3 cômodos, fazia a casa brilhar. Tudo era limpo e organizado. Ela vivia seu conto de fadas, uma casinha simples, limpa e organizada, um marido feio e trabalhador. Tinha também um café fresquinho e o bolo de fubá esperando ele quando ele chegava em casa. José e Alice, eles tinham desavenças ocasionalmente, mas no geral era tranquilo. Alice não pensava em estudar e nem ter um trabalho. Ela trabalhava de doméstica, meio período para uma vizinha, e para ela aquilo ali estava maravilhoso. Alice morava próximo à casa do pai, assim ela não perdeu contato com a família. Salete estava mais calma e parecia querer ser amiga de Alice. Ela, que tinha uma carência enorme de mãe, agarrou-se nesse requício de possibilidade e acreditava que agora ela tinha uma mãe. Um dia o primo de José veio visitá-los e pela primeira vez Alice sentiu borboletas na barriga. Ela nunca tinha se apaixonado. O primo, vou chamá-lo de Jurandir. Era um moço jovem, alto, moreno, sem trabalho, sem casa. Ele gostava de farra, de beber, brigar e fumar maconha. Alice nem se importou. Ela só sabia que estava apaixonada por aquele homem. Não demorou e deram um primeiro beijo. Poucos dias após, eles se encontraram num hotel que Jurandir... Eles se encontraram num hotel que Jurandir sugeriu. Alice não conhecia o hotel, mas hoje pode dizer com certeza que foi o lugar mais horrível que ela já esteve na vida dela. A primeira vez deles foi ali mesmo, no meio daquela sujeira e mau cheiro. Mas Alice estava tão apaixonada que ela nem se importou. Jurandir também se apaixonou por Alice, e assim seguiram alguns meses de traição. Alice já não era mais discreta, ela só queria aquele homem. Ela estava decidida a deixar o marido. Jurandir propôs que eles fossem embora para São Paulo, local onde ele já tinha morado. Alice concordou. Nesse tempo, José já sabia da paixão e das traições, mas ele nem se importava, até propôs a Alice que ela ficasse com o primo desde que não se separasse dele. Alice então sentiu ainda mais nojo de José. Alice pediu a separação e Jurandir já tinha se mudado para São Paulo. Alice iria logo depois. Após a separação e divisão dos poucos móveis, Alice voltou para a casa dos pais. No entanto, não recebeu nenhuma carta de Jurandir. Alice ficou desolada. Por outro lado, José não dava sossego. Ele procurava Alice o tempo inteiro, queria reatar o casamento. Devido às investidas de José e ao sumiço de Jurandir, Alice, com 18 anos, decidiu ir embora para outra cidade. Sua melhor amiga havia se casado e seguiram suas vidas. Alice então procurou um trabalho e arrumou um no litoral, 500 quilômetros de onde ela morava.
Ela iria trabalhar de doméstica numa casa e a maioria no trabalho assim. Então Alice viajou. Na época não tinha celular e a comunicação com a família era por carta. Ao chegar na pequena cidade, ela se sentiu perdida, sozinha. Na casa, a comida era regrada. Os patrões saíam, Alice ficava trancada dentro de um pátio com altos muros e portões chaveados. Alice não tinha folga nem horário de intervalo. A casa era enorme, ela tinha que dar conta de tudo. Após exaustivas horas de trabalho, ela escrevia no diário seus sonhos, seus desabafos. O pagamento, que era para ser um salário mínimo, se reduziu a meio salário, pois a patroa alegou que Alice comia, usava energia elétrica e tudo era descontado. Alice não tinha ninguém para lhe amparar, então ela aceitava. Não raríssimas vezes que João ligava, quem atendia era a patroa, que dizia que Alice não estava, mas que estava tudo bem e não era para ele se preocupar. Passados 6 meses que Alice estava lá, sua patroa deixou ela ir na igreja. Ficava a poucas quadras dali. Então Alice fez amizade com uma moça que se dispôs a ajudá-la. Alice então conseguiu sair daquela casa, mesmo que sem um direito trabalhista, pois tudo era negado. E Alice pensou, nossa, agora estou livre para arrumar outro trabalho, e assim ela fez. Foi trabalhar de auxiliar de cozinha num pequeno hotel. Logo conheceu um jovem e iniciou um namoro. Alugou uma kitnet e aos poucos se organizou. Tudo ia bem, conseguiu outro trabalho no contraturno e a vida ficou menos difícil. O namoro não foi para frente, mas ela continuou a vida dela. Agora Alice saía, ia para bares, dançava. Ela nunca foi de beber, mas adorava se divertir. Um dia Alice estava em casa quando a vizinha chamou e disse: "Tem ligação para você." Ela atendeu, era João. Quando Alice ouviu a voz no telefone, ela teve alguns mini infartos. Ela achou que era João, mas era Jurandir. Ele disse: "Alice, não consigo viver sem você", e voltei. Voltei, fui te procurar e soube que você não estava aqui. Comprei uma passagem e vou chegar aí amanhã. Me busque na rodoviária. Alice não falou nada e desligou. Naquela noite ela nem dormiu. Ela se perguntava se deveria ou não encontrar Jurandir. Na manhã do outro dia, ela protelou a decisão por algumas horas, porém não se conteve e foi. Jurandir estava lá, te pediu perdão e jurou amor eterno. Alice, que nunca tinha o deixado de amar, ficou extasiada, né? A cidade que Alice morava era linda, tinha muitas praias, possibilidades de trabalho, mas nada agradava Jurandir, que insistia em ir novamente morar em São Paulo. Assim, Alice deixou seu trabalho e foi com ele. Ao chegar, teve a primeira decepção. Jurandir pagava pensão em uma casa com outra... ele pagava uma casa com outras 10 pessoas. As crianças com cara de famintas. O quarto não tinha porta, tudo sujo. O lugar era horrível. Bravamente, Alice se encheu de coragem, saiu pelas ruas e foi procurar trabalho. Jurandir já tinha trabalho e ficava o dia todo fora. Por fim, ela conseguiu trabalho. Em seguida, alugaram uma kitnet, mas em um local menos pior, e mudaram. Aos poucos, a vida foi melhorando e o casal foi vivendo. Era o conto de fadas dela, tanto que ela sonhou com isso. Ela era completamente apaixonada por Jurandir. Ele demonstrava o mesmo, porém ele se mostrou possessivo e controlador. Não vou entrar aqui em detalhes para não alongar a conversa, mas Alice queria um filho daquele homem. Ela pensava que ele não ficaria muito tempo com ela. Alice então achava que Jurandir era muito bonito. Então ela tinha que dar um filho para ele, senão ele podia largar ela. Alice então engravidou e foi uma fase tranquila. Ela trabalhava, cuidava da casa, passava os dias pensando em agradar Jurandir. Ele se demonstrava feliz com a gravidez. Na verdade, eram 2 crianças brincando. O tempo passou, a barriga cresceu. Um dia Jurandir chegou em casa perturbado e Alice perguntou o que aconteceu. E Jurandir começou a pedir perdão. Disse que tinha ficado com um travesti que fazia programas num posto de combustível. Alice ficou em choque. E o medo de contrair uma doença era paralisante. Porém, ela achou mais cômodo continuar naquela relação. Alice continuava apaixonada. O nascimento do primeiro filho foi desafiador. Eles eram sozinhos, não tinham suporte, mas eram encantados pelo filho. Muitas coisas aconteceram, eles precisaram voltar para a cidade natal de Alice. Essa volta foi o início do fim do relacionamento. Ao chegarem, o casal foi morar na garagem da casa dos pais de Alice. Não tinha banheiro
Era para ser só uns dias, mas os dias se formaram em meses e anos. Eles usavam o banheiro da casa de avó de Alice, que ficava ao lado. Jurandir então se acomodou. Não parava em trabalho nenhum, não tinha responsabilidade, fugia nas madrugadas, ia para boates, ficava com mulheres, garotas de programa. Alice mandava ele embora, ele ia, ficava uns dias e voltava chorando, né? E ele voltava, gente, com as malas de roupa tudo suja para Alice lavar ainda. Em uma das voltas, adivinha, Alice engravidou. O que estava ruim ficou pior. Foram 9 meses de infidelidade e irresponsabilidade. Alice só não passou fome porque ela trabalhava. O bebê nasceu, cheio de saúde, lindo. Nessa fase, Alice se mudou da garagem e morava numa casa pequena e humilde. Foi quando o segundo filho nasceu que Alice entendeu que seu príncipe não existia e que ela ia ter que lutar por si só. Quando o bebê fez 4 meses, decidiu retornar aos estudos. Ela havia parado de estudar na 4ª série. Procurou um método de ensino para adultos onde ia concluir 2 séries por ano. Foi muito difícil estudar com 2 filhos e um marido irresponsável, mas ela concluiu e em menos de 2 anos arrumou um trabalho e pediu o divórcio. Jurandir bebia, usava drogas e já estava numa fase que iniciou agredi-la, tá? Por isso ela achou melhor criar os filhos sozinha. Foram brigas, Jurandir queria voltar ao casamento, ele ameaçava, fazia chantagem, era um terror. Para se proteger e proteger os filhos, ela foi morar na casa da avó, que sempre foi um anjo. A avó e Salete cuidavam das crianças enquanto Alice trabalhava, de segunda a sexta. Ela trabalhava na produção da fábrica de móveis. À noite estudava, fazia ensino médio e após a aula trabalhava numa lanchonete das 11 da noite às 5 da manhã. No sábado trabalhava levando carros em um posto, lavando, e aos domingos passava roupa para a dona do posto. Essa era uma rotina bem cansativa. Ela parecia um zumbi. Foi na lanchonete então que ela conheceu Romeu, um homem jovem, trabalhador. Recém-separado, tinha um filho de 7 anos. Alice e Romeu não tinham tempo para namorar, pois trabalhavam muito e se dedicavam aos filhos. Eles então pularam a fase de namoro e foram morar juntos. Se conheciam do trabalho há mais de 1 ano e acharam melhor morar juntos, até porque Jurandir, mesmo já casado com outra, não deixava Alice em paz. Alice e Romeu foram morar no porão da casa de João. Romeu ajudou Alice a assumir os seus filhos, né? E como sendo dele. Alice já não trabalhava tanto, a vida estava mais leve. Romeu colocou Jurandir no lugar dele, então ele parou de importunar. Alice e Romeu viveram 13 anos juntos. Tiveram dificuldades, mas com trabalho e companheirismo superaram. Alice fez graduação, os filhos cresceram, a adolescência chegou, as dificuldades aumentaram. A rotina desgastante do casal, a falta de paciência de Alice balançaram o relacionamento. Porém, foi a chegada da tecnologia, mais precisamente o WhatsApp, que apresentou a Alice uma nova possibilidade. Ela se envolveu virtualmente com um ser ainda mais mau caráter do que Jurandir. Essa paixão de Alice culminou na separação. Eu não vou me alongar muito nessa história, mas Alice e Romeu sofreram por 5 anos separados. O relacionamento dela nunca evoluiu e acabou com o Jurandir 2, né? Alice então conheceu outra pessoa, vou chamá-lo de Sem Futuro. Esse relacionamento durou 3 anos, idas e vindas. Sem Futuro viu Alice sua chance de viver confortavelmente sem ter que trabalhar. Alice tinha um bom trabalho. Na época ela ganhava bem, trabalhava, proporcionava viagens, passeios e mimos para o Sem Futuro. Ele, por sua vez, desfrutava de tudo, mas não dava sinais de querer trabalhar. Até que Alice cansou e decidiu dar um fim. Tinha 1 ano que ele não procurava trabalho, E Alice comunicou a Sem Futuro que eles iam terminar, tá? Mas aí, gente, Alice descobre o quê? Que ela estava grávida. Sim, essa fase difícil é Alice grávida. O contrato trabalhista de Alice se encerrou e ela estava sem trabalho. Embora ela morasse numa casa própria com seus 2 filhos, ela sabia que seria difícil. Sem Futuro vivia e ainda vive às custas dos pais idosos e não tinha a mínima chance dele contribuir em nada para a gestação. A gestação era de risco, os filhos de Alice não aceitaram a gravidez. Alice pensou em tirar o bebê, mas não teve coragem. Os meses passaram, a família de Alice a apoiou, o enxoval chegou,
Pelas mãos das amigas, primas, irmãs, mãe, cada uma contribuiu com um pouco. A Alice ainda ficou 1 ano sem futuro, esgotando assim todas as possibilidades de viver com ele. Agora a Alice tinha o apoio da família, seus filhos e raio de luz, né? Com 1 ano, era a alegria de todos. Alice conseguiu um trabalho e retornou sua vida. Passado alguns meses, Alice se envolveu com uma outra pessoa, vou chamá-lo de emocionado. Ele era intenso, controlador, extremamente possessivo e não demorou muito para os problemas aparecerem. Foram meses de tribulação. Possessivo tinha ciúmes de Alice, da mãe, até dos pensamentos. Era um inferno. Agora Alice estava certa de que não queria mais ninguém na sua vida, ninguém para suprir sua carência. Ela já sofreu muito. Após muitas madrugadas de oração e promessas a Deus, né, ela estava assim, melhorando o psicológico dela. Ela se sentia livre e dona de si. Alice fez uma viagem com a família, foram passar as férias no litoral, no mesmo lugar onde ela e Romeu sempre iam. Alice então sentiu muita falta dele, a saudade era forte. Forte como ela nunca sentiu antes de alguém. Então, numa noite na praia, após todo mundo dormir, Alice pediu perdão a Deus. Falou com Deus, pediu perdão pelos seus erros, pediu a Deus que se fosse para ela ter alguém na vida, que fosse Romeu. Todavia, se não fosse mais possível ter Romeu, que ela ficasse sozinha. Ainda na praia, Alice chamou Romeu no WhatsApp. Fazia tempo que eles não se falavam. Romeu contou a ela que tinha se separado há poucos meses, que teve muitos relacionamentos, mas que nada prosperou. Ele pediu para conversar quando ela retornasse de férias e ela ficou ansiosa. Então, quando retornou, ela chamou ele e eles marcaram de sair. Alice e Romeu conversaram, se perdoaram e decidiram retornar ao casamento. Os filhos já eram adultos, festejaram a reconciliação. As famílias de ambos ficaram felizes e acolheram o casal. Romeu e Raio de Luz se apaixonaram um pelo outro. É lindo ver a conexão deles. Hoje faz 3 anos que a gente retornou ao casamento. Temos nossa família, temos também uma netinha e 2 noras. Romeu é um pai maravilhoso. Hoje Raio de Luz tem 6 anos. É uma princesa inteligente, amorosa. Não deixa Romeu quieto, ama brincar com ele. Posso dizer que hoje eu sirvo a Deus. Bom, Jurandir se tornou traficante de drogas. Tem 6 anos que ele foi morto pelo seu rival. Deixou 2 filhos pequenos. João faleceu num acidente elétrico, fazem 19 anos. A gente sente muita falta dele. Salete amadureceu e é uma pessoa melhor. Considero hoje ela minha segunda mãe. Ela está sempre pronta para me ajudar. Meus irmãos são todos estabilizados, têm suas famílias e servimos a Deus na mesma igreja. Sem futuro, continua vivendo à custa dos pais. Devido a algumas atitudes dele, foi impedido judicialmente de ter contato com Raio de Luz, que é a filha dele. Quanto a mim e Romeu, temos nosso negócio próprio, trabalhamos juntos, vivemos bem. Tem 3 anos que retornamos ao casamento e me sinto feliz. Meus filhos, o mais velho está com 27, mora sozinho, faz sua 2ª graduação. O mais novo se casou faz 2 anos e vive perto de mim, minha nora é um amor. E os 2 trabalham e fazem faculdade. Raio de Luz é a alegria da casa. Dani, essa é a parte da minha história. Obrigada muito por você ler. Ai, Alice, obrigado por você. Apesar dela ter contado assim numa 3ª pessoa, né? Vocês sabem que a história era dela mesmo. E eu adorei a história dela, cheio de altos e baixos, né? E olha, gente, quando dá esse desespero pra casar, vocês sabem que nunca dá certo, né? Já vimos isso em várias histórias aqui do canal, porque não é só a Alice, né? Tiveram outras meninas aqui que já tiveram esse desespero para sair de casa, para casar. Mas assim, Alice, igual você, eu acho que eu não tinha visto ainda, né? Tipo, meu Deus, claro que hoje você mudou, né? Mas, gente, a gente tem que se dar valor, né? Nossa, vou escolher o mais feio porque assim ele vai me querer. Não, não é assim, né, gente? Pô, vamos nos valorizar, né? Mas eu fico feliz que no final de tudo acabou dando tudo certo. A sua madrasta também, né? Te aceitar, hoje você ter o apoio dela. Acho que tudo isso é muito importante. Você e Romeu sentirem que vocês realmente eram apaixonados e voltaram, reataram o casamento de vocês. É muito legal quando a gente amadurece, porque às vezes, gente, não é nem questão assim que a gente nos separa, não é nem questão de briga, né? É aquela questão de
não ter amadurecido ainda. Então, é muito legal saber que vocês dois amadureceram e vocês conseguiram voltar essa relação muito mais maduros, né? E hoje vocês estão aí felizes. E não é fácil, né, Alice? Quantos homens aí passaram pela sua vida, né? Quando você foi para São Paulo com o Jurandir, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que ela vai largar a vidinha dela aqui estabilizada para ir atrás desse homem. Eu sabia que isso ia dar ruim, né? Então, assim, a gente não tem que largar as nossas coisas para ir atrás de ninguém, sabe? Eu acho assim, é abrir mão de muita coisa, né, sua, pra ir atrás de uma pessoa que realmente você não pode confiar, porque o cara falou que ia chegar em São Paulo, ia te ligar, nunca ligou, depois de anos que foi aparecer. Então, assim, já não era uma pessoa confiável, né, Alice? Então, mas que bom, assim, que no final deu tudo certo. Eu viajei aqui na sua história. E os finais, né, gente? Eu gosto quando vocês contem o final. Vocês viram ali, né? Jurandir virou traficante, foi morto. Infelizmente, João, né, teve um acidente aí. Que pena, né? Morreu, acho que morreu novo. Mas a vida é assim, né? Infelizmente, é engraçado quando vocês vêm contar a história aqui. Muitas vezes, né, a gente tá tão preocupado assim com a nossa vida que a gente não consegue imaginar a vida dos outros, né? Quantas coisas as pessoas passam, quantas dificuldades, sabe? Quantas vezes, né? A pessoa tem que lutar e muitas vezes, eu acho que todas nós, né? Pensa, meu Deus, minha vida é tão difícil. Nossa, minha vida assim, minha vida assado. Nossa, que dificuldade. E desde que eu comecei assim a ouvir as histórias de vocês, eu comecei, acho que, a olhar para o próximo de uma outra maneira, sabe? Eu sempre penso, nossa, qual é a história daquela pessoa, né? Qual é a história de vida daquela pessoa? Hoje eu fico muito curiosa, sabe? Na história de vida das pessoas. Como foi, como chegou até aqui, como tudo aconteceu. E eu aprendo muito com vocês, assim, cada história para mim é um aprendizado e eu tenho certeza que para vocês também, né? Então, eu espero estar muito tempo aqui ainda contando as histórias de vocês, porque eu sei quanto é importante para vocês ouvir essas histórias e repensar na vida de vocês, nas atitudes que vocês estão tomando na vida de vocês, tá bom? Um beijo, Alice, fiquem com Deus, deixe bastante comentário aí pra ela e até o próximo vídeo. Tchau!